polaco. Então, vamos lá, gente. A gente está estudando o capítulo 1, o significado dos milagres, o item 6 do capítulo 1, a ilusão das necessidades, e a gente vai ler o parágrafo 3, né? Aí, se você quiser começar, Kátia, por favor. Grata. Então, no parágrafo 3, né? A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto o fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vives no espaço onde conceitos tais como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crença. Legal. Alguém quer fazer o comentário? Ou então vamos fazer como a gente costuma fazer. Eu vou ler a primeira frase, Sim. aí vocês ouvem de novo e a gente conversa. Fala assim, a ideia de... Lembrando que o título desse aqui é A Ilusão das Necessidades. Então já dá para ter uma ideia do que ele quer dizer, né? A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Alguém quer explicar ou falar? Bom, a ideia da ordem das necessidades, aí a gente pode pegar o título, a ilusão das necessidades. Aí, no caso, a gente pode olhar de uma forma material e não material, né? Quando eu falo material, é no mundo da forma, e não material é na sensação interna, psicológica, né? Aqui dentro, né? Como se a gente fosse separar, nós separamos disso, mas a gente está, é tudo junto, mas, ou seja, tem a história que o ego acha que ele tem necessidades materiais, e aí a gente vive somente para o materialismo, né? E a gente percebe isso, né? Se a gente for olhar numa forma coletiva. Não vamos botar, né? Todo mundo acha que precisa disso, daquilo, um trabalho melhor, uma casa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, ser mais bonito, ser mais alto, ser mais baixo, ser mais magro, ser mais cheinho, ter olho de tal cor, ser de tal, né, de etnia, né? Ou seja, isso é o mundo da forma. São a ideia da ilusão das necessidades, ou seja, a gente dá uma importância excessiva a essa forma, né? Eu não estou falando, gente, que não é para cortar o cabelo, que não é para tomar banho, que não é para trabalhar, que não é para, entende? Para essas coisas estarem na nossa vida, mas a forma que a gente olha como uma necessidade. Conseguem entender o que eu quero dizer? Né? Então, para algumas pessoas, se ela não tiver tal roupa de tal marca, ela não se sente completa. Se ela não usar o perfume X ou Y, ela acha que ela não está ruim para ela, né? Então, ou seja, é um excesso, né? Isso é a ilusão. Então, não é o problema de usar um perfume, não é problema de comprar um carro, não há problema disso, né? Ou seja, a forma como nós vivemos, nos relacionamos com a parte material é que tem que estar em harmonia, né? Quando a gente se dedica demais à parte material, vem o senso de separação, né? Porque daí a gente tem a ideia da falta e da escassez, né? Daí ele fala assim, ó, então, a ideia de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual pode ser separado de Deus.
requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Assim, aqui eu não teria uma ideia completa de explicar essa frase, né? Eu penso que talvez para frente eu entenda melhor, porque veio algumas coisas eu posso estar entendendo errado. Mas ele fala assim, ó, requer correção no seu próprio nível, né? Aí ele fala assim, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Eu fiquei na dúvida, então eu vou deixar em aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário, tá? Talvez venha alguma coisa melhor para frente. Eu entendi aqui, assim, eu senti agora você falando, né, que, assim, né, o que veio para mim é aquela crença de eu tenho que fazer tanta coisa para merecer. Pode ser. Foi o que veio, assim, sabe? Também pode entrar nisso. Né? Sem Eu tenho dúvida. que fazer muito esforço, Também. pesado, né? Alguma coisa pesada. Né? Não que eu sinta, veio assim para mim. A minha compreensão foi essa, nessa frase. Nessa frase, né? Então, a gente pode pegar ela como um parâmetro e a gente vê no decorrer da leitura se ela encaixa no que vai. Porque eu sempre tenho essa impressão. O livro, ele fala, aí às vezes o que eu não entendo, ele fala para frente. É muito doido o negócio assim, né? Parece que clareia a ideia, né? Daí ele fala assim, ó. Então vamos falar para a próxima. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionar em níveis diferentes. Talvez essa ideia da Kátia seja procedente, ou seja, como ela disse, a gente está sempre querendo alguma coisa e a gente dá valores, né, para as coisas. Então, é muito ideia. Quando eu tiver isso, eu isso. Quando aquilo, isso, né? A ideia do condicional, que a gente já conversa de vez em quando, né? Que a gente sempre se coloca condições para coisas acontecerem. E elas não são. Não, a condição é sempre egóica, né? Tipo aquela ideia que a gente já leu, né? Ah, eu vou te amar mais se você for um filhinho comportado. Eu vou deixar de te amar se você ficar fazendo birra para a mamãe. Né? A gente ouve isso, né? E a gente usa o condicional para nós mesmos. Então, assim, eu vou conseguir fazer tal coisa quando eu fizer tal coisa. Não, não é assim, né? E isso eu falo até da parte de interna nossa mesmo, de melhoria psicológica, melhoria espiritual. Né? Por favor, Fernanda. Isso não nos causa, né, a Kátia, a Sara, assim, uma culpa por não conseguir, a gente vai deixando, vamos dizer assim, um exemplo que tem muito comum. Eu vou começar uma dieta segunda-feira, né? Como se deu. Aí várias coisas assim como você citou. Será que isso não nos causa uma culpa quando a gente não consegue, vai empurrando para frente, pensando? Era isso que eu queria saber. É que assim, até aquele exemplo que o Dom Luiz usa, né, com relação a perder peso. Né? Eu achei um exemplo interessante, né? Que ele olha no espelho e se vê um pouquinho meio cheinho. Aí ele dá esse exemplo assim, que ele viu que ele tinha que perder peso, né? Por exemplo, na hora que a gente está falando de dieta. Mas eu vou perder peso por quê? Porque eu quero manter o meu corpo mais bonito ou porque, de repente, se eu perder peso, eu vou me sentir melhor? Né? São pensamentos diferentes. Porque, por exemplo, uma pessoa pode perder peso, ela faz tudo o processo, mas ela não está buscando uma saúde física, ela está buscando uma estética. Então, por isso que as pessoas têm o tal do famoso efeito sanfona, né? Porque ela quer ficar bonita, ela não quer ficar saudável. Né? Assim, eu estou dando um exemplo simples, né? Mas é essas horas em que quando a gente faz um projeto que nós achamos que vai ser para... Pelo menos é assim que eu faço comigo, não estou falando que é para ser assim. Né? Eu me determino que eu quero fazer tais coisas. E se elas não acontecem, por que elas não aconteceram?
porque pode ser que elas não sejam reais, necessidades reais, e elas acabaram não acontecendo porque, na verdade, era simplesmente o ego ou a ilusão me levando, ou então porque eu não me amo o suficiente. Né? Quando eu falo eu não me amo o suficiente, é no sentido real, né? Porque se eu não me amo o suficiente, eu não me trato bem. Então, algumas coisas, por exemplo, vamos supor que a gente ache o importante fazer uma. Já vamos ao exemplo da dieta. Porque realmente o excesso de peso está me causando danos ao meu corpo. E não é só um dano, né? O estar com um corpo mais ou menos doente ou mais ou menos ruim nos causa sensações ruins, né? Porque se uma pessoa, ela, né? Aí às vezes o fígado funciona mal, os rins não funcionam direito, você não consegue baixar, não consegue levantar, você tem vários sintomas que são ligados ao excesso de peso. Estou falando de excesso assim um pouco mais, gente, né? Tá um pouquinho cheinho, né? Então, aí é isso que você tem que olhar. Fala assim, eu preciso me sentir tão mal assim, eu preciso viver dessa forma assim. Então, é a hora em que você vai se pegar, se acolher com um pouco mais de carinho e entender que o perder peso vai ser bom para você, né? Tudo a ideia é essa. A gente tem que aprender a se olhar como amando a si mesmo, né? É assim que eu trato a minha pessoa. Eu sempre, quando alguma coisa que eu acho que eu tenho que fazer, ela tem que ser, ela tem que me agregar algo para o meu ser, que nem eu faço a brincadeira da agenda do ser, né? Que eu faço uma agenda mesmo, né? Porque é a forma que eu lido com a minha procrastinação. Então, o meu ser, diariamente, ele tem que beber, né, o vinho, né, superior, o vinho da sabedoria. Então, é a ideia de você buscar fazer uma prática todo dia. Se você tiver possibilidade de se conectar à natureza de alguma forma, né, que seja, né, eu faço a mesma coisa, né, às vezes estudar, ou seja, todas essas coisas, elas agregam para que eu me sinta melhor, e elas me dão forças para a hora da ação ela acontecer, porque nós somos procrastinadores, né? Quando eu falo nós, no sentido de que o ego, ele é bastante abundante, né? E grande, né? Eu vou falar abundância, porque abundância seria uma palavra mais, ele é forte, presente, né? E é assim que eu faço, que eu lido comigo, né? Mas eu acho que cada um acaba achando o seu próprio roteiro. Então, por exemplo, aqui nessa hora, o que a gente está fazendo? A gente está alimentando o ser, né? A gente podia, pensa assim no passado nosso, né? Quando a gente estava mais ou menos, né? Que buscava algumas coisas, mas não tinha uma certa ordem de entender isso, quem é o ser, quem eu devo ser, o que eu devo buscar, né? A gente podia estar em outro lugar, né? Ou seja, a gente até acha interessante. Ah, não, eu não vou, não. A gente adora, né? E isso não é só com esse encontro, para muitas coisas a gente fez isso, né? O mesmo é a história de fazer práticas, né? Seja quais forem a gente escolher. Se a gente fica oscilando demais, não tem uma certa continuidade, entropia, né? E aí, entrando na entropia, a tendência é cada vez as coisas do ser ficarem mais longe da gente. Daí o que acontece? A sensação é de que, qual é a palavra-chave que a gente usa aqui no livro, que acabou de ler? A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus. É a sensação de separação, gente. Essa é a separação. Consegue entender o que eu estou falando? Sim. Ou seja, né, do dia a dia. ele é sintomático, né? Porque isso é uma coisa prática que a gente vê quando a gente vai se auto-observando, né? Quando a gente vai testemunhando a si mesmo. Sim. Sentiu angústia, sentiu agonia, sentiu alguma coisa que não é a sensação de paz, plenitude, ordem, que a gente já conhece essas palavras, o que está acontecendo? Separação. Então, automaticamente, quando a gente volta para dentro de si e usa uma ferramenta, que podem ser os próprios exercícios que a gente está estudando, ou outra ferramenta, né?
No caso, por exemplo, a gente pode usar o Ho'oponopono, ou então, como a gente fala, né, da morte em marcha, né? A gente volta devagar a ter a sensação de estar presente. A presença é não estar separado de Deus. E a continuidade de presença é o fluxo, né? Daí a gente começa a se sentir agraciado, se sente abençoado. A gente tem que usar essas palavras, né? Mas é a ideia de que eu sempre falo assim, a gente sente o coração ficar quente. É. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Principalmente quando a gente faz uma prática, né? E a gente sente calor, mas não é um calor de coração quente, né? Sei lá, não tem como explicar, né? Então, na ideia seria essa, né? Aí ele fala assim, né? Que, bom, tu podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Aí ele fala assim: é isso que isso é assim porque pensas que vives no espaço onde conceitos tais como para cima e para baixo são significativos, em última instância. O espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças, né? E aqui lembra do verticalmente, né? Que a gente já uma vez falou em um outro estudo, né? Que é a ideia da cruz, né? Aquela ideia. Nós temos um pensamento linear, vivemos num mundinho fechado da mente linear, em que nós projetamos coisas, né? Aquela ideia, né? A gente olha, a gente nunca está no presente, ou a gente está olhando para o passado e projetando um possível futuro, mas sempre em base das experiências do ego. Então é vertical, não é? Agora, se a gente coloca a presença de cima para baixo, né, usando essa ideia, quando a gente cruza a cruz e está naquele ponto específico, o que está acontecendo com a gente? Presença, né? Entende? Por isso que ele fala assim, ó, deve ser introduzida verticalmente. É que é aquele negócio, né, presente, né, para botar a ideia nessa, né, que tem a gente, né, tem até alguns exercícios que são feitos assim, né? Sentir presente, né? Daí, quando ele explica, que aqui ele está explicando, quando ele fala de cima para baixo, mas ele está dizendo que não é um cima como se algo viesse de cima, né? Ou levar, entendeu, para o céu, para, né? Isso são coisas que são ilusórias, né? São meramente ilusórias, porque o tempo não existe, o espaço não existe. Porque na linha linear a gente coloca tempo e espaço. Então eu era criança, agora eu sou velho, né? Eu tinha 8 anos, agora eu tenho 100 anos, né? Agora é isso, aquilo outro. A gente vive numa linha linear, que é de espaço, porque a gente pensa que é o corpo, que a gente pensa que é as coisas, e a gente vive nessa ideia de que é assim. Não, a gente não é esse corpo, a gente não é esse, embora estejamos interagindo no mundo material, estamos, né, tendo essa sensação material, né? E aí quando a gente quer dividir, separar dessa ilusão, a gente chama a presença com as ferramentas que a gente conhece. E aí a ideia vertical, ou seja, a ideia do Espírito Santo, ou seja, a gente se conecta, a informação vem de cima para baixo, que é uma forma de explicar, né? E aí a gente se sente presente. E aí, por isso que a gente se sente dentro da linha da eternidade. Não existe espaço, não existe tempo. Consegue entender a ideia que eu estou explicando? Tá? E daí ele fala assim, ambos são meramente crenças, porque é crença. A gente fala assim, ai, se Deus quiser, quando fala em Deus, no céu, acha que o céu é o firmamento, né? Essa é uma crença que a gente traz desde a infância, né? Então ele está deixando muito claro aqui que não é assim. Achei bem legal sua explicação, sabe? É que a gente vive para fora, gente. A gente tem que aprender a viver para dentro. Para dentro. É isso mesmo. Então, era de crença. Então vamos lá, agora sou eu, tá? Tá.
o microfone, Sara. Desculpe, gente, é um liga e desliga, né? Desculpe. Ó, o propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acredita no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador que tem ao teu Criador que tem fé perfeita em suas criações, porque eles a criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é o verdadeiro. É verdadeiro para ti porque foi feito por ti. Né? Daí ele mais ou menos está respondendo algumas coisas. Ele fala assim: o propósito real desse mundo é ser usado. Então, é a gente na ideia de experienciar, de olhar como testemunha aqui, olhando o mundo externo, é ser usado para corrigir a tua descrença, né? Daí ele fala assim: tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acredita no que fizeste. Aí vem a ideia da ilusão, né? Porque a gente tem medo. Assim, um exemplo simples, né, para a gente entender essa ideia da ilusão. Pelo menos penso eu que é uma forma de explicar, porque, por exemplo, assim, o medo, né? Porque o medo aqui entra na ideia da faceta do conjunto do ego, né? Mas vamos botar uma forma bem material, né? Tem um monte de gente que morre de medo de barata, não tem? E para ela, barata é um ser assim imenso, enorme. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço. E se você não tem esse medo, quando você olha, você não entende por que a pessoa vive aquele pavor. E eu estou falando pavor, né? Então é a mesma coisa. Quando a gente olha, né, num ponto de vista em que nós não temos medo, nós não entendemos por que ela tem aquele pavor da barata. Porque é um negocinho desse tamanho que com chinelo você acabou com aquilo. Né? Então, traz essa mesma ideia para a gente. Vamos supor que nós fôssemos o que tem medo de barata. Aquele pavor, a gente pensa que é real. Enquanto é só ir lá e pá, com chinelão, acabou a barata, acabou o medo. Aí eu estou brincando aí no sentido, fazendo uma brincadeira, em que se a gente usa a ferramenta, em que a gente percebe o medo e usa a ferramenta adequada para o momento presente, ele desaparece. E aí a gente vê que era uma ilusão. Vocês já experimentaram algo parecido, né? Tirando a ideia da barata, mas a ideia de que às vezes algo bate forte e você consegue por segundos se separar e você usa uma ferramenta, né? E aí de repente você vê, nossa, era tudo coisa ilusória, era coisa da minha mente, né? Por isso que ele fala, se a gente corrige a mente, né, usar a mente certa, que daí é a ideia de você se conectar ao Espírito Santo, ele traz a resposta para o momento presente. E aí a gente entende, né? Daí ele fala assim, ó, em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao Criador que tem fé perfeita em suas criações, porque ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti porque foi feito por ti. É exatamente a mesma ideia. A gente pensa que é verdade, né? E aí a gente pode usar isso de uma forma coletiva e a gente vê a loucurinha do mundo, né? Como a gente pode usar para nós de forma pessoal, né? Aí trazendo para dentro e ver a loucura interna nossa, que a gente pensa que antigamente a gente pensava que outras coisas eram verdades, né? E hoje a gente já tirou várias dessas crenças. Por favor, Kátia. Sim. Para ler o 5, então. Ah, pensei que você ia comentar. Tá, então pode ler. Alguém tem alguma colocação, senão a gente continua. Tá. Vai lá, Kátia, por favor. Tá. Então, aqui falou de crença aqui, né? Daí são tantas crenças, tantas mesmo, né? Aí a pessoa fala assim, ó, manga com leite faz mal, mas morango com leite não faz.
Então, um negocinho, quantas pessoas ficaram sem comer manga com leite desde a infância, porque disseram que faz mal, mas nunca provaram. E é engraçado que tem uma bebida indiana, que é sei lá quantos mil anos, que o povo toma manga com leite. Pois é, manga com leite, porque não faz mal mesmo. Então, pode ser que é isso mesmo. Imagina quando é algo que fala de Criador, aí já vem aquele medão, né? Porque a crença é muito mais profunda, está muito mais arraigada. Foi isso que eu olhando para mim mesma, né? E ela é virtual, é mais difícil ainda. É virtual, isso mesmo, mais arraigada. Então, é para ler o 5, né, Sara? Tá. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as tuas preocupações são corrigidas. Desculpe, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. Eu vou falar, tá, Sara, para você depois ensinar para nós. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. Explica para nós, Sara, por fineza. O microfone. Deixa ali aberto. Se der problema, vocês me avisam de microfonia, tá? Porque eu não escuto a microfonia. Daí fala assim, ó. O que eu quis dizer é que isso aqui complementa o que a gente já leu, tá? Ele fala assim: todos os aspectos do medo são inverídicos. A gente acabou de ver isso, né? Usando o exemplo da barata, a gente já sabe, né? E usando o exemplo de que quando a gente tem medo e usou uma ferramenta, a gente percebe claramente que aquilo era uma própria ilusão. E é o que ele está explicando aqui, ó. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo. E quando ele fala nível criativo, ele está falando aqui do nível do ser. Lembra que a gente já leu alguma coisa sobre criativo alguns capítulos atrás, umas 2 aulas atrás, né? Portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esses testes, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Então, se você colocar a teste isso, a sua percepção é corrigida. Então, se você coloca o seu medo em teste, no caso aqui, né, usando a presença, né, as tuas percepções são corrigidas. Aí ele fala assim, para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. Aí ele está dando uma forma de você entender isso, né, de você entender a ideia de que quando é uma crença e quando é o medo. Lembra que o livro fala muito que o medo tem a ver com ego e o amor tem a ver com Deus. Ele meio que coloca em 2 palavras uma coisa só, em que a gente às vezes tem um monte de linhas aqui e um monte de linhas aqui, mas essas 2 palavras elas significam como se cada palavra significa esse todo e a outra palavra significa esse todo, ou seja, medo tem uma lista, amor, né? Aí entra a ideia do amor, bondade, igualdade, serenidade, né? Toda essa ideia, né? Tá? Aí ele fala assim, ó, o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Tenta ouvir simplesmente assim, o amor exclui o medo, né? Então, se nós estamos nos sentindo separados, estamos com angústia, né? Angústia. Acordamos de manhã, tem alguma coisa que não está dando certo em nós,
foi tudo bom, dormimos bem, mas de manhã a gente acordou angustiado com nada. A gente tem comida, a gente, né, tem tudo ali, o dia tá materialmente você olhando em volta, tá legal, mas e a angústia? Que eu estou angustiado com o quê? O que é isso? Isso é medo, né? Usando a palavra aqui no exemplo, né? Ou seja, está faltando o quê? Amor. Nós estamos separados nessa hora de Deus. Vocês conseguem entender? Não há presença. Não há nós não estamos conectados, no caso aqui, como ele diz, com o Espírito Santo. Ele não está, a gente esqueceu dele, né? Aí ele afirma, se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas, ele fala, né? Eu falo assim, só o amor perfeito existe. E isso é a verdade. É uma afirmação, uma negação e uma afirmação de novo. Porque esse livro, de vez em quando, dá uns boot na mente. Mas, porque o medo é ilusão, gente. Sim, sabe? É que a gente ainda vive, né? A gente tem que falar dessa forma para a gente poder usar as ferramentas e usar a ideia. Mas aí ele fala assim: deixa eu só terminar, Kátia, para depois você fala. Só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Consegue entender? Porque o medo, ele é ilusão. Nós somos filhos de Deus, perfeitos na criação, filhos perfeitos. Essa sensação de imperfeição, de separação, todas essas coisas que nós sentimos, não, vamos dizer assim, não é de Deus, para ficar mais fácil, né? Para a gente usar uma expressão para a gente conseguir se situar internamente nessa ideia, né? Então, quando a gente não está em paz, Deus não existe. O ego está presente. Não existe amor. A ilusão. Pode falar, Kátia, por favor. Eu quero fazer tipo de uma pergunta assim, né? Para você me responder dentro disso aqui, porque eu vejo muito isso, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma virose, digamos assim, né? Aí ela vai para um hospital, ela passa por procedimentos assim, o médico fala isso, fala aquilo. Como é que essa pessoa, o que essa pessoa precisa fazer para, mesmo precisando estar ali, conseguir deixar isso penetrar dentro de si, de que isso não existe? Como que vai fazer? Ixi, é um complexo isso, mas assim, é até onde eu consigo ir, Sim. né? Porque lembra que a gente cria tudo. Né? Então, a vida que a gente tem, ela é a nossa criação. Sim. Né? Então, a gente pode criar uma vida melhor através da ligação com o divino. Então, a gente, por si só, o mundo em si, ele nos responde de uma maneira mais divinal, mais amorosa, né? Então, às vezes, a gente pode viver uma mesma situação, né? No caso, você está falando de um hospital de um jeito, de um hospital para o outro. Eu posso falar o que eu consigo fazer, porque já que a doença já está lá, podia não estar, mas ela já foi, né? Já criei ela, ou por exemplo, assim, nesse sentido, já me conectei a ela de alguma forma, né? Eu sempre vou na ideia de que eu lembro a ideia de que, então, já que eu vou ter que eu encontre o melhor médico, que eu encontre a solução, no sentido de me sentir já acolhido pela situação que eu vou. Então, que naquela hora eu me entrego na ideia, vamos usar a linguagem do livro, né? Como filha predileta de Deus, e ele vai me cuidar. Ele vai me direcionar ao melhor, né? Daquilo ali. E normalmente sempre dá um bom resultado. Sim. Né? Entende? Achar que vai encontrar as pessoas certas, chegar no momento certo, porque às vezes às vezes atrasa um negócio, adianta outro, e que não sei o quê, e a gente às vezes fica chateado porque não, mas é que às vezes a gente precisa que aquilo aconteça para que o melhor aconteça para a gente. Sim. Eu quero fazer outra pergunta, né? Assim, no sentido dentro desse assunto que eu trouxe, porque está acontecendo um tanto de coisa por aí, né? Aí fora, a pessoa, ela fica, né, meio descrente, assim, como assim?
isso pode estar ligado ao inconsciente coletivo, né? Cria porque não sabe que está dentro de uma crença coletiva, né? Nesse sentido, porque a pessoa até se culpa, né? Eu não estou citando nome nenhum, porque nem tem por quem lembrar, mas as pessoas falam, por que aconteceu isso comigo? Por que meu filho morreu? Por que minha mãe está doente? Né? Então, a pessoa, além de ver o outro doente, ou da pessoa estar doente, ela se sente culpada por estar daquele jeito. O que foi que eu fiz para merecer isso, né? Explica para nós isso aí, Sara. Eu não sei se eu saberia explicar exatamente, mas sempre que uma pessoa ela tem essa ação de que ela coloca-se num papel, por exemplo, ou de vítima, né, que isso é um vitimismo, ela está separada de Deus. Então, ela, lamentavelmente, a gente vai usar aqui as explicações que o Eckhart diz. A pessoa vai ter que sofrer mais um pouco. Entende? É aquilo assim, sofrer por quê? Porque ela não entendeu, por exemplo, se ela perdeu alguma pessoa querida, ela vai ter que viver o luto dela, mas a vida dela não acabou, né? Se uma pessoa, porque a dor, é que entenda o seguinte, gente, a gente vive nessa linha de nascimento e morte. A forma estrutural que a gente tem aqui, o que a gente consegue perceber é isso, a gente nasceu para morrer, né? Então, isso é o que nós temos hoje, né? Então, não tem como, e nasceu para morrer, dentro desses vários, por exemplo, podemos ter doenças, né? Podemos perder coisas, podemos perder pessoas, podemos ter adversidades. Agora, a forma que a gente olha para isso é que faz a diferença. Então, por exemplo, quando nós ficamos doentes, né? A gente já sabe, a gente que criou isso, né? Ah, tudo bem. Bom, agora como é que eu descrio? Pelo menos eu vou aí entra a ideia das emoções elevadas. Pelo menos é assim que eu entendo, gente. Que não há como, porque, ou seja, é aquela coisa que se a gente já está ruim fisicamente falando, né? Vamos botar numa forma mais fácil, está se sentindo mal. Aí a gente entra com a mente nessa sensação ruim do corpo, né? A tendência é a gente ficar pior, né? Então, se a gente pega e coloca aquele trato do corpo, pegou uma gripe forte, né? A gente, o que é? Vai fazer um repouso, vai buscar a medicação que a gente consegue, né? E sabe que aquilo vai passar, né? Agora, se a gente ficar lá, por exemplo, pega uma gripe, que a média de uma gripe é uns 7 dias, ficar 7 dias no vitimismo, ela vai durar 20. Né? Eu penso assim, Kátia, porque isso é crença, na verdade, né? Todo mundo. Como é que eu vou te explicar assim? Lamentavelmente, isso é uma mente ilusória que a gente vive, né? Como eu falei da outra vez, o plano de saúde não vai salvar a nossa vida. Ele pode nos assessorar, assegurar, às vezes, um atendimento mais rápido, mas ele não vai fazer com que a gente não morra, né? Ou seja, né, como eu já falei da outra vez, né? Muitas coisas, um bom trabalho, né? Uma remuneração, não significa sinônimo de felicidade plena, porque senão todo mundo que era rico já estava feliz. Né? Eu estou falando isso porque a gente vê, assim, né, pessoas que têm muito dinheiro, né? Estou falando pessoas que têm muito dinheiro, a gente vive, né? E a gente olha para a vida delas, principalmente até essas pessoas que estão muito na mídia, né? Que são muitos atores, muitas atrizes, né? Muitos que ganham fortunas em pouco tempo, né? Falando de milhões, né? Você vai olhar, a vida delas é um caos, né? Então não é sinônimo de felicidade, né? Entende? Ou ser casado ou ser solteiro não é sinônimo de alegria nem de felicidade. Nem ter filhos ou não ter filhos não é. Então aí a gente lembra que só existe quem? A gente. Aqui dentro. É nós que olhamos. Demora um tempo para a gente entender isso. Não existe ninguém lá fora. 3 pessoas paradas diante de uma paisagem,
Se fosse possível filmar tudo que elas veem e pensam com relação àquela paisagem, seriam 3 coisas diferentes, né? Não seriam iguais. Porque cada um está vendo da sua perspectiva e do seu ponto de vista e o que carrega dentro. Então, uma bela paisagem, né? E isso até eu acho que o Dom Ruiz descreve num dos livros dele. Nós podemos nos sentir abençoados ou banhados na ideia do Criador, porque vemos a ideia da beleza do mundo, por exemplo, e aquilo nós nos conectamos àquilo e nos sentimos plenos. Beleza. O outro vai falar, nossa, lá deve ser um horror, um lugar selvagem, deve ter aranha, mosquito, lagartixa, eu não vou lá não. E é a mesma paisagem. Da mesma forma, por exemplo, né, quem já foi no mar, tem mar calmo, mas tem mar com onda. Por exemplo, pode ser que para nós entrar no mar com onda seja bom igual a entrar no mar sem onda, mas tem gente que se tiver onda não entra, perigoso, né? É a visão que ela tem. Sim. Então, esses exemplos materiais é o mesmo interno para sensações virtuais. Muito bom isso que você está explicando, viu? Consegue entender? É a mesma coisa, é a gente que olha. O problema é que a gente tem uma mente que balança, né? Que justifica, que conclui, que acha que... E a ideia é a gente olhar sem codificar, sem comentar. Quando a gente não faz isso, a tendência é a gente receber uma informação muito mais real do que uma reação ilusória. A gente vai aprendendo a ver. Por isso que aí a gente vai olhando, por exemplo, quando a gente vai conversando com alguém e a gente para a nossa mente e ouve o que ela está falando, você ouve a pessoa. E você não conclui nada. E por isso que quando dá aquele espaço de tempo na conversa, que pode durar 3 segundos, você já sabe que pode ou não responder. O que tem que responder é o que você pode ficar simplesmente em silêncio, né? Vocês já devem ter visto que isso acontece, né? Quando alguém está... Se você simplesmente... A pessoa está contando até a tragédia da vida dela, gente. Porque a gente adora contar as coisas ruins da nossa vida, né? Pelo menos antigamente. Agora eu já... né? Mas antigamente a gente... né? É só ir numa clínica médica, numa fila de banco, né? Se você só vê a parte, 2 pessoas conversando, você vai ver na troca da coisinha, né? Se uma pessoa vem a nós contar as suas tragédias, podemos ouvi-la, mas a gente não vai ouvir sem nenhum julgamento. E às vezes o fato de a gente ouvir sem nenhum julgamento pode vir uma resposta muito melhor do que aquela que a gente ia falar para ela, porque daí a gente ouviu, porque às vezes ela é que atrás daquilo que ela está falando tem outras coisas que aí porque daí é uma conexão de ser para ser. Você vai estar olhando, né, que nem por ele assim, o meu Cristo olhando para o Cristo dela, o meu ser olhando para o ser dela, a minha presença olhando para a presença dela, o meu divino olhando para o divino dela. A gente pode usar isso, ou seja, é como coração com coração, e você está olhando para ela. Cada palavra que ela está falando está entrando dentro de você sem nenhum julgamento, sem nenhum pensamento, mas algo acontece. E aí você olha para ela, às vezes com um sorriso você resolveu o problema. Ela só queria falar aquilo. Ela não quer a solução. Ela só quer falar. Então você sorri para ela e ela se sente bem. Entende? Isso não é uma coisa que você pensa, você faz isso. Eu estou sendo clara, né? Isso como eu faço, gente. Eu não estou falando que é, né? Mas assim, eu estou tentando ver se a ideia dessa de que a ideia de que se a gente está aqui, né? E o outro está lá. Se o daqui não sai para lá com a mente, ele ouve a mente que está lá. Porque mente certa conecta com a mente certa. Consegue entender ou não? Sim, excelente. Né? Então, é isso. Isso a gente aprende. Né? Por isso que o Eckhart fala muito de criar espaços. Até ele faz as palestras dele muito no espaço, no sentido de que ele fala uma frase
e a gente é acostumado a ter tudo ligeirinho, conversar. Às vezes você está terminando, na meia da frase, o outro já está falando, você não consegue nem terminar a sua frase, né? Isso é a gente mesmo também, às vezes, faz isso, né? E não, a gente aprende a... Eu falo, você ouve, né? Você fala, eu escuto. É isso. Isso é conversar. Coisa que a gente não sabe. Por isso que o mundo está na loucura de fora. A gente perdeu essa capacidade de se manter sereno internamente. Quando a gente está sereno, a gente está ali, né? Simplesmente em observação à situação, vendo o que o nosso ser deveria ver, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Sim, eu estou linkando o que você está falando. Eu escrevi lá no grupo, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem. Até falei do que o Eckhart Tolle fala a respeito da nossa mente está cheia de buraco, né? Que ele usa essa expressão mesmo, né? Uhum. E cada buraquinho daquele é um monte de crença, né? É muito interessante olhar assim como a mente é muito rápida, ela está muito automatizada, né? Desenfreada, né? Então, se não dá pausa, que nem você fala assim, se nós não fazemos uma pausa, aí perdemos o controle de lembrar quem nós somos, de fato. E aí as coisas criam mais ainda. É porque se a gente não para a mente quando a gente está ouvindo o próximo e deixamos a mente, conforme a gente vai ouvindo, a gente já vai pensando, a gente está concluindo, a gente está julgando, a gente não está ouvindo o que o outro está falando. Entende o que eu... É que às vezes isso acontece muito assim. Sei lá, numa relação mãe e filho. A mãe, ela acha que ela tem poder supremo sobre o filho dela, né? Ou a filha, né? E tudo que ela ensina é o certo. Até, eu não estou falando que a mãe e o pai não têm que educar, mas muitas vezes a criança, ela fala coisas e a mãe diz que é bobagem, que não tá bom, que não é assim, mas na verdade a mãe não tá ouvindo a criança. Consegue entender? Ela não está vendo que às vezes a criança está com uma certa angústia, ela não está entendendo o que está acontecendo, porque ela é criança. Ela não sabe de coisas que nós sabemos, né? A gente não sabe muito, mas ela sabe menos, no sentido de informação, né? Por exemplo, ela tem medo de dormir no escuro, né? E aí tem alguns pais que lidam de uma forma, às vezes, meio rústica o negócio, né? E às vezes, se a mãe ouvisse, talvez ela poderia entender como ajudá-lo a resolver, a passar por isso, né? Mas aí, como às vezes a mãe não tem medo de dormir no escuro e ela acha que é bobagem, na mente dela, na crença dela, isso é pura bobagem, né? O medo a gente entende que não é, mas a criança está sentindo medo. Então, você tem que olhar para a criança e tentar, quando ela falar, entender a informação. Porque às vezes é só da mesma forma que o medo entrou em nós por outras coisas, entrou um medo do escuro nela e ela tem que entender que aquilo é uma ilusão. Mas se você não explicar para ela o que é uma ilusão, ela não vai entender sozinha. Ela não é uma criança iluminada, ela é uma criança igual a nós, né? Um ser igual, na mesma condição que a nossa, né? Então a ideia seria nesse sentido, Kátia. Sim, explicou bem tranquilo, assim, ficou para mim. Tá, agora eu vou ler o 7 aqui, agora o item 7. Distorções dos impulsos para o milagre. Esse também é um ótimo título. Aí ele fala assim: as tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. A confusão entre impulso milagroso e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Todo prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Isso é assim porque não fazê-la é uma negação do ser. A negação do ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso.
Não enganes a ti mesmo, acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus irmãos através de qualquer coisa externa. Eu acho que a gente já falou bastante disso, né? Ou seja, assim, só para a gente... Eu vou lendo pedaços e se ficar alguma coisa, você fala, eu não entendi isso, porque daí a gente pode ir para frente. Ele fala assim, ó. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. Aí ele fala assim, ó, a confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Né? Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Todo prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Isso é assim porque não fazê-la é uma negação do ser. A negação do ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso. Não enganes a ti mesmo acreditando que podes. Aí essa frase eu acho que é legal. Não enganes a ti mesmo acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus irmãos através de qualquer coisa externa. Né? A gente já viu que daí não tem ninguém lá fora, né? Ou seja, só aqui dentro é que vê, né? É por isso que uma pessoa pode estar numa festa chique e maravilhosa e está se sentindo ruim, né? Enquanto às vezes o cara está lá no botequim da esquina, né? Assim, botando de uma forma, né? Não estou falando, e tá bem, né? Isso é, não tô, nenhuma das duas coisas ela é coisa, mas o que eu estou querendo dizer internamente, porque nós temos uma ideia assim no sentido de que o cenário ele dita a nossa alegria e a nossa felicidade. É nesse sentido, tá? Então, assim, só numa ilha paradisíaca é que a felicidade existe. Lá na praia X, não, porque ela não é uma ilha paradisíaca. E as duas são praia. Né? É nesse sentido que eu quis dizer, tá? Eu não estou falando que um vai achar alegria numa festa e no botequim. Eu estou querendo dizer que a gente tem uma ilusão muito material da felicidade. Porque ela está ligada a coisas externas, né? Então, uma pessoa pode estar muito bem e alegre sentada à beira de uma fogueira, enquanto alguém pode estar se sentindo muito mal e infeliz sentado numa fogueira, né? Ou pode uma pessoa morar numa casa, num apartamento de um quarto e se sentir feliz e morar num apartamento de tantos milhões de metros quadrados na beira-mar, né, no beira do mar, e estar infeliz, né? Entende? E ao contrário também, morar num apartamento de um quarto e se sentir infeliz e morar num bom apartamento e se sentir feliz. Tá? Que aí é a ideia da matéria, que a gente se confunde com o externo, se confunde com a matéria. Nós pensamos que somos o nosso carro, o nosso apartamento, tudo isso. Demora um tempo para a gente se separar disso, gente. Cada dia eu tento pouco. Lê mais, Sara, lê mais. Não, é você, Kátia. Sou eu. O 2, né? Essa aí é legalzinha também. Criança de Deus, tu foste criada para criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. Aí, ó. Não esqueças isso. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo para outro, porque a visão ainda é tão tênue. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Única. Só tem uma opção.
É o que a gente acabou de falar. Quando a gente... É a ideia, pelo menos é assim que eu lido comigo, né? Porque isso tudo é um mundo novo. Se você se considera um filho de Deus, né? Como que... E nós somos imagens semelhantes de Deus, como que Deus... Vamos botar assim para ficar mais fácil. Como se a gente fosse Deus ao mesmo tempo, entendeu? Como Deus olharia o mundo? Né? Assim... Com olhos do ver, né? Então, entende? Ou seja, é a forma que a gente vê, por isso que ele fala assim, ó, o olho físico é incapaz, porque esse olho físico, se ele não é usado pelo Filho de Deus, né, botando nesse sentido, e ele é usado através da visão que o ego tem do mundo, como é que o ego olha a gente? Aqui hoje está chovendo, está péssimo. Chega a ser ranço. Né? Entendeu? A minha bursite. Entendeu? É rançado. Lembrar que adversidades estão aqui para ensinar. Na real, elas estão aqui para nos lembrar que a gente é filho de Deus. Eu achei muito interessante, né? A sabedoria, né? A perfeição desse livro, né? Quando ele fala criança de Deus. A gente é filho de Deus, gente. Isso, né? Criança é criança ali. A gente é criança. Sim. Entende? Aí a gente cria uma ideia que é adulto e aí a gente é responsável e sabedor das coisas. Eu dou risada de mim mesmo, a gente não sabe nada. Assim, quando eu falo não sabe nada, é tudo ilusão, né? Papéis, identidades que a gente assume na nossa vida. E essas são as crenças que nos limitam. Até devagarzinho que a gente vai vencendo, passando por dentro dessas camadas, né, Sara? A milênio. Eu acho que já faz tempo que a gente está andando por aí, mas vou dizer que, assim, nesse momento aqui, a gente consegue já perceber a importância que é limpar essas camadas, né? Depois que eu entendi essa ideia que a responsabilidade é só nossa, eu não tenho mais ninguém para carregar dentro, só eu mesmo. Né? Se dá para dizer assim, ou seja, todo esse mundo externo que tem aí fora, com pessoas e com coisas, eles não são quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, o ego aqui dentro, ele gosta de lá fora. Né? E aí, agora, quando eu consigo me separar e olhar aqui dentro, aí fica mais fácil eu trabalhar sobre isso. Né? Porque daí eu não julgo lá fora, eu não concluo lá fora, né? Ou seja, eu só vou ver o que está acontecendo aqui dentro. Eu não sei se eu estou conseguindo me ser clara. Pode falar. Conseguindo ser bem clara e está linkando com outras coisas. Daí a importância, né? Lá no canal no outro canal tem escrito lá, aliás, é nesse aqui, tem a leitura do livro, né? O Poder do Silêncio, né? É do outro lado, Marco. A importância do poder do silêncio, né? Porque quando a gente fica, pelo menos eu, né? Quando eu consigo ficar em silêncio, ou seja, ficar quieta e só olhar, não tem nome para dar aquele negócio lá. Não. E a gente sabe o nome. Não. A gente só olha. Então, essa prática, né, do silêncio, que a mente, a minha mente, né, vem melhorando devagarzinho, mas antes, há um tempo aí, antes de olhar, ela já estava dando, assim, toda a descrição. Não, é que assim, que nem o exemplo inicial que você falou do médico. Antes de chegar no médico, a gente já morreu. Né? Porque daí a gente já imaginou que tem uma doença grave, que ele vai chegar lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Morreu antes. Né? Então, se ficamos doentes, achamos que temos que ir ao médico, precisamos de uma pessoa, né? Porque a gente não é médico, não sabe. Tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa que um resfriado a gente pode até se cuidar em casa, mas tem coisa que a gente está com uma coisa que a gente não tem, vamos ao médico. Mas ir lá para já saber que a cura vem, né? Que aquela situação vai nos trazer, diminuir a sensação ruim do corpo, né?
Agora, se a gente vai morrendo, já morreu. Fernanda, por favor. É que você falou, né, sobre agora o médico, quando você disse que pensar que vai encontrar um médico bom, e falou também entregar a Deus. Eu lembrei que quando foi de emergência a minha cirurgia do apêndice, eu cheguei com muita dor, a gente não sabia o que era, e foi atendida por uma médica, depois fez exame de sangue e tudo, aqueles procedimentos, e a médica chamou com muito medo, segurou, era uma médica muito delicada na minha mão, com medo de falar. A minha filha ficou aflita que ela não falava, acho que ela estava com medo, né? Viu mais uma senhora que fazer uma cirurgia agora não pode ir embora. Aí ela virou e disse assim, ela não vai poder ir embora, ela vai ter que fazer uma cirurgia. E quando ela disse isso, ela olhou assim, meio assim, para mim, espantada, assim, porque a minha reação foi, a primeira que eu falei foi assim, tudo é a vontade de Deus, saiu. E dali correu tudo tão bem, Tá vendo? que apareceu um médico maravilhoso. Não precisou abrir, como eles acharam que já estava suturado. Suturado, né? Aí que já estava e que teria que abrir, não foi necessário, fizeram por laser pelo umbigo e tudo correu muito bem, sem saber quem era aquele médico. Sim. Não sabia ninguém. Né? É bem então, assim mesmo. Aí eu lembrei disso aí quando você falou. Ficou muito gravado comigo, né? Escutando sempre as aulas de vocês, que é importante, né? Falar, agora tudo para mim é assim, eu entrego a Deus mesmo, tudo é a vontade de Deus, porque aquele dia que quando saiu aquilo, que acho que foi o meu ser que falou, né? É isso aí. Então, foi bom até você falar, porque eu não tinha certeza se era o meu ser que falou, né? Porque quando a reação é assim e dentro de nós a gente tem a sensação de que está em paz, é porque a paz é isso, entrega, né? Aí até só para compilar com o que você falou, né? Que a gente fez a lição 80 esses dias agora. Aí a lição era assim, ó, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Entende? É nessa ideia. Quando uma coisa ela é grande demais, assim, né? Uma coisa é você, né? Mas quando ela é muito maior do que a gente pode alcançar naquele momento, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Então, foi o que mais ou menos você teve ação. Internamente, você não pensou isso que eu estou falando, mas internamente a sua ação foi essa: está resolvido. Deus está resolvendo. É nesse sentido. Entendeu? Entendi. Assim, fazendo um link do que você disse, né? E é bem isso. Quando quando eu não tenho a solução, eu entrego para o Criador. Eu não sei fazer, eu não consigo resolver, né? É uma coisa que nem se eu pensar muito, então eu entrego e aguardo, né? Quando é uma coisa virtual, né? E externa é a mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa. Né? Quando eu falo virtual é porque é dentro que não, né? Não é material. Você não pode ir lá costurar, cortar, aprender, né? Isso é o material. Ali não, interno, deu uma aflição, você entrega. E essa entrega, conforme a gente vai aprendendo, a resposta vem. Porque a entrega é entregar e permanecer em silêncio. E quanto mais tempo em silêncio, a gente recebe a resposta. E aí a gente entende que está tudo bem. Foi bem assim, porque como eu fiquei muito em silêncio, escutando o que a médica falava, sem me ficava assim, muito apavorada, nem nada, eu acho que aí veio a resposta de eu falar, tudo é a vontade de Deus. E deu tudo certo, tá vendo? Muito certo. Porque, às vezes, se fosse antigamente, já ia ter a neura, né? Porque daí ia dizer assim, porque você tá velho demais para fazer cirurgia. E não tem nada a ver. Porque tem gente que tem 10 anos de idade e pode morrer numa mesma cirurgia. Né? Então, e tem gente que tem mais de 90 anos, faz cirurgia e tá tudo bem. Que a gente também, essas coisas de antigamente, né?
porque fica condicionado. A gente acha que é só criança que tem apêndice, né? Assim, uma emergência de apêndice. É difícil ver uma pessoa adulta, né? Assim, mais velha, ter uma coisa. Então, aquilo fica muito, né, na cabeça da gente, né? Não, e tem a história, vai fazer cirurgia, né? E aí tem a ideia, né? A ideia tem idade, então é perigoso, né? Já cria e já tem esse negócio na cabeça, né? E a gente já sabe que não é isso. Tem até um ditado, né? Tem até um ditado que é uma crença, né? Que apêndice em adulto é morte na hora. É verdade, Kátia. Aí só para complementar, aí entra a linha do tempo. Porque a gente pensa assim, que quanto mais velho ficar, mais perto da morte tem. Então, se a gente já tem uma certa idade, a gente vai morrer. Outra crença, né? Entendeu? Essa aí é muito boa. Entende a ideia? Por isso o pensamento linear. Eu vou pedir para você ler desse mesmo parágrafo aí, se você quiser e puder repetir, o número 4 pequenininho ali, ó, a melhor forma. Você pode repetir para Léo, o número 4. Os olhos não são mais os mesmos, assim, ó. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aí ele fala assim, aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Usar a percepção. É isso. Que como a gente vive para um corpo, né, para o lado de fora, né, então a gente pensa que a gente tem que é a melhor roupa, o melhor penteado, né, o melhor sapato, um monte de coisas, né? Eu não estou falando que a gente não use roupa, mas a gente imagina assim, né? Só tem meninas aqui, né? Então, meninas antigamente, ou hoje ainda, não sei, brincavam de boneca. O que você faz com a sua boneca? Você, às vezes, escolhe uma boneca X ou ganha, mas vamos dizer que se você escolheu a sua boneca, então ela tem um corpinho que é o que você gosta. Aí você põe roupinha nela, você coloca ela para sentar, você faz não sei o quê, você faz não sei o quê. É assim que a gente trata o nosso corpo. A gente trata ele como um boneco. Entendeu? Então, ele não é um boneco que nem a gente trata uma boneca. É por isso que a gente é insatisfeito com ele. Deu para entender o que eu quis dizer? Por isso que ele diz aqui, né? Utilizar o corpo para te ajudar a ampliar a tua percepção. Perceber, eu tô com dor do lado direito, já vem 800 pessoas dizer a crise de apêndice. Se for do lado esquerdo, ninguém vai falar nada, não sei o que é. Ou pode ser ovário. Se for do lado esquerdo, for uma para cima, é o teu pâncreas, é o teu baço. Né? Se for do lado direito, um pouco mais para cima, é a tua vesícula. Né? Ou então, se for mais para cima, eu não sei. Não é que não possa ter isso, gente. Mas aí a gente já, quase 450 mil informações, a gente sempre pensa que desgraça. A gente não pode pensar simplesmente que pode ser gases. Pois é. Entendeu? Que é soltar um pum, por exemplo. Resolveu. Tá bom, gente? O meu genro, ele foi parar no hospital, era gases, e ele estava achando que estava tendo um ataque do coração. E muita gente aí fez a minha filha levar, sair correndo para o hospital, enfrentar a emergência para o médico falar simplesmente que era um gás. Né? Tá vendo? Ótimo, né? Mas, assim, a gente nunca pensa, bom, vamos tentar ver se não é gases, para depois ver se tomar um remedinho. Um chazinho, que seja. Chazinho, né? Ou tirar algumas coisas da comida, né? Porque às vezes tem umas coisas que dá gases, né? Principalmente então, da comida. Né? Então, é essas coisas. Mas aí a gente vai sempre pro sofrimento, as coisas, né? Porque a gente, como a gente não se ama o suficiente, a gente quer que aconteça coisas bem ruins com a gente. Ele já estava quase morrendo mesmo do coração, achando que era o coração, né? Isso aí mesmo, é assim que a gente é. Esse livro é tão precioso, porque no próprio parágrafo 2, no item 2, ele falou assim, ó, não esqueças isso. Criança de Deus. Até grifei, né? O item 2. Não esqueças isso, que é a frase que ele falou antes. Tu fosse criar
tu foste criada para criar o que é bom. E é o bom para tudo e para você também. Entende? A gente, quando eu falo bom, a gente sempre pensa lá de fora, não, o bom é aqui dentro. Entendeu? Lembrar disso, que não tem ninguém lá fora. Tá bom, gente? Tá, então já deu o horário, né? E aí eu vou parar aqui a gravação e a gente se encontra na próxima sexta-feira santa, eu acho. Excelente, gratidão. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau. Até mais, tchau. Muito grata. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, queridas.